né? Eu acho que pode começar a aula direto. Tá. Então, gente, boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade ao curso, às atividades que estão sendo propostas. Nós vamos falar especificamente sobre funções sintáticas hoje. E vou fazer uns links com a aula da professora Silvia Cavalcante, tá bom? Vou começar a projetar aqui a apresentação para vocês. Calma aí. Só um momento. Pronto, apareceu aqui para mim. Apareceu para vocês? Apareceu? Sim. Então, peraí, deixa eu dividir minha tela aqui, que aí eu consigo ver vocês e consigo ver... Ah, não vai funcionar. Não tá aqui. Então, deixa pra lá. Então, eu vou ficar um tempo sem ver vocês, tá? Vão deixando as perguntas de vocês aí na plataforma, no chat, e eu vou falando aqui. Bom, a aula de hoje é uma aula em que a gente vai falar de novo sobre teoria gerativa como ferramenta para o ensino de línguas, e vamos focar na questão da transitividade verbal. Vamos organizar nossa cabeça sobre o que a gente já falou. Nós falamos sobre a importância de pensar o ensino de língua portuguesa a partir das teorias linguísticas, isso foi a primeira aula, foi aquele meu primeiro momento em que eu levantei algumas questões, problematizei a questão do livro didático, problematizei a abordagem do ensino de língua portuguesa e disse para vocês, olha, nós temos problemas, nós vamos tentar resolver esses problemas ou tentar levantar caminhos que possam resolver esses problemas. Na aula da semana passada, a professora Silvia Cavalcante falou sobre as categorias gramaticais. E aí, hoje, fica a pergunta, então, para onde nós vamos agora? Agora nós vamos falar sobre as relações de predicação e, claro que falando sobre relações de predicação, nós vamos acabar falando sobre funções sintáticas. Começo trazendo uma fala do Chomsky. O Chomsky diz assim: deveríamos colocar com maior clareza o que entendemos por uma língua. Tem havido muita controvérsia apaixonada a respeito da resposta correta para esta pergunta, e de maneira mais geral para a pergunta sobre como deveriam ser estudadas as línguas. Então, o nosso curso é um curso que está tentando pensar como nós vamos ensinar língua portuguesa. E eu lembro que na aula passada, nós encerramos a aula, acho que foi a Renata que fez uma pergunta, e eu disse para ela o seguinte, olha, aqui, dentro da sua pergunta, parece haver uma confusão entre os conceitos de gramática que Silvia estava falando e os conceitos de gramática que você está aplicando no que Silvia está falando. Então, o objetivo daqui é que a gente faça um desgarramento da abordagem tradicional, se é que isso é possível. Vamos tentar abrir nossa cabeça e para deixar o olhar da abordagem tradicional de lado e pensar língua de uma outra forma, tá? E é isso que o Chomsky vai propor agora, ó. A controvérsia não tem razão de ser, porque a resposta correta não existe. Se tivermos interesse em compreender como se comunicam as abelhas, tentaremos aprender algo sobre a natureza interna das abelhas, suas organizações sociais, seu ambiente físico. Estas abordagens não são conflitantes, são reciprocamente comprovantes. O mesmo se dá com o estudo da linguagem humana. Pode ser investigado de um ponto de vista biológico e de inúmeros outros. O sociolinguístico, o de língua e cultura, o histórico e assim por diante. Então, o que nós estamos fazendo é propor um olhar que não é o mesmo olhar tradicional. Tá? E isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês para que vocês entendam o que está sendo permeado aqui nesse curso. Cada uma dessas abordagens define o objeto de sua investigação sob a luz de seus próprios interesses.
E se for racional, cada uma tentará aprender o que puder do que vem das outras abordagens. Por que razão estas são matérias que despertam muita paixão no estudo dos seres humanos? Seja talvez uma pergunta interessante, mas por hora ele não quer responder isso e a gente também não quer responder isso. A gente só quer responder o seguinte: olha, existem caminhos diferentes para tratar do mesmo objeto. E nós estamos escolhendo um caminho, que é o caminho de propor a teoria gerativa como ferramenta. Então, vamos focar em tudo que a gente vai falar com um olhar gerativista. E o que significa? Estamos tomando gramática aqui como uma propriedade mental. Estamos tomando regras aqui como propriedades da nossa mente. Tudo que a gente produz, essa comunicação que nós estamos estabelecendo aqui, ela só é feita porque dentro da nossa mente, dentro de um módulo linguístico, o módulo da linguagem, existem regras que estão sendo processadas, obedecidas e estão gerando sentenças, tá? E tornando possível que sejam interpretadas. Então, como as categorias se organizam? A Silvia, na aula passada, falou sobre categorias. E aí, ela mostrou para vocês que a classificação que a tradição aborda não é uma classificação que dá conta. Ela tem problemas. Silvia mostrou lá os exemplos, mostrou para vocês que a classificação realizada sobre um prisma semântico, de uma classificação semântica, de um critério semântico, não dá conta de explicar o que acontece com as categorias gramaticais. Então, é preciso lançar mão de critérios distribucionais e de critérios morfológicos. Como é que essas categorias, então, que a gente já conheceu, se organizam? Elas se organizam por meio de sintagmas. Então, pensem vocês, quando vocês estão dando aula, ou quando vocês estiverem dando aula, como é que é a abordagem quando a gente vai ensinar na escola a função sintática? A abordagem é assim, ou em geral é assim. Muitas vezes a gente coloca umas sentenças no quadro e rabisca o quadro, rabisca uma parte do quadro e diz assim, olha, sei lá, o João viu a Maria. Aí você rabisca o João e faz a pergunta quem ao verbo ver e diz para o menino que o João é o sujeito. Mas ele não entendeu, primeiro, ele não entendeu o conceito de função. Segundo, ele não entendeu por que é aquele conjunto, a reunião de o mais João, que dá origem ou melhor, que exerce a função de sujeito. Se ele não entende isso, para ele é extremamente abstrato conseguir compreender as outras classificações que você vai dar. O que eu estou dizendo para vocês, gente? Não adianta eu fazer a pergunta quem ao verbo ou a pergunta o que ao verbo, e minha mão aqui está fazendo até um movimento, não sei se está dando para ver, da setinha, que geralmente se faz, se ele não entende esse conceito de função. As palavras, aí é mais interessante ainda, porque antes da aula de função, geralmente aparece uma aula de classificação morfológica, uma classificação de classe de palavras. E ele também não conseguiu compreender a classe de palavra porque o critério apresentado para ele não foi adequado. Então, vamos supor que o critério tenha sido adequado. Você foi lá, você deu aula de categorias, você falou da distribuição, você falou da morfologia. Agora, você tem que falar de função. E aí, é uma questão direta, é uma relação direta. Cada categoria se reúne com outras, formam um conjunto, e esses conjuntos vão exercer funções. Esses conjuntos são os sintagmas. Esses sintagmas, esses conjuntos que eu estou chamando aqui, eles podem ser conjuntos unitários, e o que eu estou chamando de conjuntos unitários é a mesma acepção que vocês estão tendo aí, que está vindo na cabeça de vocês da aula de matemática. Um único elemento preenchendo esse conjunto. Ou esse conjunto pode ser formado por mais de um elemento, como o meu João, 1, 2, 3 elementos, ou a Maria Elegante, 1, 2, 3 elementos, que estabelecem relações distintas entre si, certo? Mas que caminham juntos. Então, quem exerce uma função sintática, na verdade, não é um vocábulo sozinho, é um conjunto, é esse sintagma.
Como é que essas categorias se organizam, então? Como é que é essa relação de combinação? Se esses elementos, se esse conjunto de palavras, se esses itens lexicais que estão nas categorias se reúnem, formam conjuntos, como é que, então, eles formam esses conjuntos? Será que é uma formação aleatória ou é uma formação que tem uma organização? E essa organização tem uma hierarquia. Tem alguém que comanda as ações, ou um item que comanda as ações. Então, qual é essa relação de combinação? Vou fazer um teste com vocês aqui, usando o item lexical o item lexical livro e o item lexical didático, ok? Então, o meu objetivo é formar o sintagma o livro didático. Reparem que os 3 itens estão aqui dispostos. É como se lá do léxico fossem selecionados esses 3 itens. Eles agora precisam estabelecer relações de combinação. Eles precisam fazer movimentos de concatenação para que eles possam significar em conjunto. E esses movimentos são sempre movimentos em esferas binárias. O que eu estou chamando de esferas binárias? Sempre de 2 em 2. Eles sempre se reúnem a cada 2. A ordem aqui não está muito adequada, mas dá para a gente pensar. Então, o livro didático. Se eu quero fazer a reunião de 2, como é que a gente teoriza que o nosso módulo da linguagem faz essa combinação? Ele vai juntar cadê meu mouse? Ele vai juntar o com livro. E formou um conjunto. Opa! O é um conjunto, livro é outro conjunto. O é um conjunto unitário, livro é outro conjunto unitário, didático é outro conjunto unitário. Eles se reuniram, o e livro, formaram um conjunto, e esse conjunto agora tem 2 itens. Esse conjunto vai se reunir com o didático. Então, é a soma de um com o outro, é a relação de concatenação. Um vai se concatenar com o outro e vai dar origem a esse sintagma, o livro didático. Qual, então, gente, é o limite dessas combinações sintagmáticas? Vocês podem falar assim, Elaine, isso aí parece ser um processo que tem fim, porque as categorias sintáticas têm fim. A Silvia listou lá um número limitado, se a gente vai na gramática são 10, se a gente fala em categorias funcionais, amplia um pouquinho esse espectro, mas não é desse tipo que a gente está falando. Qual é o limite disso? Qual é o limite dessas combinações? Não existe limite. E essa é a grande diferença do que acontece com o ser humano para o que acontece com um papagaio que consegue passar a falar 3, 4 frases. Ou um boneco que alguém programa lá para ele falar 3, 4 frases. Quando um papagaio fala 3, 4 frases, ele só decorou aquilo. Quando nós produzimos, quando nós combinamos os nossos sintagmas, infinitamente nós podemos produzir sentenças a um número infinito. Então, não há limites. O que a Paixão de Souza vai dizer para a gente? Ela diz o seguinte, olha, a teoria gerativa entende a formação potencialmente infinita de sequências gramaticais hierarquicamente estruturadas como a característica central da linguagem humana. Então, a forma como nós organizamos a nossa língua, nós seres humanos, ou melhor, a forma como a nossa mente organiza a nossa língua é hierárquica. Os constituintes, e essa é uma palavra que vai aparecer daqui para frente, vão ser organizados de modo que um comande o outro. E que as relações estabelecidas entre eles sejam sempre a partir dos seus núcleos. Tem um núcleo que comanda as ações e que estabelece quais são os seus modificadores, quais são os seus determinantes, quais são os elementos que a eles estão ligados, obrigatoriamente. Então, essa teoria em particular, portanto, toma para si a tarefa de descrever e explicar não apenas um dado universo de sequências gramaticais, mas também o potencial de geração infinita de sequências gramaticais. Algo como a receita ou o algoritmo da estruturação de constituintes. O que a gente precisa ficar até esse momento? A nossa possibilidade de organizar,
de construir sentenças é infinita, porque nós podemos combinar os nossos sintagmas, os itens que formam os sintagmas, em número infinito. Só que esse infinito é organizado, e é organizado dentro de uma hierarquia. Como é que a gente prova, então, que esses itens são organizados dentro de uma hierarquia? E como é que a gente prova que os itens funcionam em conjunto? Eles atuam em conjunto, quase como se fosse uma metáfora estranha, mas quase como se eles fossem uma pequena ganguezinha que vai andar sempre juntos. Pensem vocês nos seus colegas de faculdade, que vocês sempre andam juntos, assim também são os itens do sintagma. Quando um se move, o outro se move junto. E se o outro não se mover, vai dar crash na derivação e ela não vai funcionar. Então, vamos lá. Os conjuntos de palavras se movem ou são substituídos juntos. Vamos ver o que isso significa. João comprou aquele livro no shopping. Então, tem uma sentença normal. Essa sentença, eu vou pegar essa sentença e vou movimentar esse sintagma aqui, que eu estou passando o mouse. Esse sintagma, ele exerce melhor, se ele exercer uma função em relação ao verbo comprar, eu vou conseguir movimentá-lo de um lado para o outro. Eu só consigo movimentar termos que exercem funções sintáticas. Porque quem exerce função sintática é sintagma. Então, quando eu movimento um item, um conjunto, necessariamente eu estou movimentando um sintagma. Vamos ver se eu consegui fazer isso? Ó, eu consegui fazer aquele livro João comprou no shopping. Movi. Então, aquele livro, não vou dizer o nome, mas está exercendo uma função sintática nessa sentença. Consigo mover também no shopping. No shopping, João comprou aquele livro. Mas olha que interessante. Eu não consigo mover aquele sozinho, significando aquele livro, o mesmo sentido da frase original. Então, dá para fazer, aquele João comprou o livro no shopping? Não dá. Por quê? Porque eu só movi uma parte do sintagma que está exercendo a função de complemento do verbo comprar. Eu não movi o sintagma inteiro. Eu só consigo mover termos que exercem funções sintáticas, sintagmas. Olha o que acontece com a outra frase que eu coloquei para vocês. João comprou aquele livro no... Eu apaguei o shopping. Eu poderia botar assim, ó, shopping, João comprou aquele livro no. Também não consegui mover, também não consegui extrair apenas o item shopping e deixá-lo sem a sua preposição ali do lado. Então, eu não consigo mover partes de constituintes, porque partes de constituintes, tirando o caso lá específico de um subconstituinte, não vai exercer função sintática, tá? Então, outro teste que a gente pode fazer para tentar identificar se um termo é um sintagma e se um termo tem função dentro da sentença. Eu posso fazer testes de perguntas. Então, ó, o aluno leu muitos livros. Essa é a sentença básica. Se eu fizer a pergunta o que o aluno leu, a resposta só pode ser muitos livros. Muitos livros é um sintagma, muitos livros deve estar exercendo uma função sintática ali dentro. Quem leu muitos livros? O aluno. E reparem que eu não consigo responder aluno. A minha resposta, como na frase original tem um determinante, a minha resposta carrega esse determinante. O que o aluno fez? Agora eu tenho o predicado inteiro. Leu muitos livros. Lembram que semana passada a Silvia virou para vocês e falou assim, olha, um pronome, ele não substitui somente um nome. Um pronome substitui um sintagma. Não sei se vocês lembram que a Silvia falou isso, mas isso tá muito, muito claro na minha cabeça com a Silvia falando essa frase.
E aí, ó, reparem que eu fiz aqui nessa sentença, nessa outra sentença. O João disse que está cansado. Bom, eu vou substituir essa oração aqui, que está cansado. Ao substituir essa oração, o que eu encontro? Eu posso fazer, o João disse isso. E vejam que isso é um pronome, e ele não substituiu somente um nome. Ele substitui a oração inteira. Por quê? Porque é esse sintagma aqui oracional que é o complemento do verbo dizer. Então, pronomes substituem sintagmas. Sintagmas exercem funções. Pronominalização, outro teste. A frase original é: o João disse que está cansado. Agora, eu substituí o sujeito, o elemento, a combinação que exerce a função de sujeito. Reparem, de novo, que eu não substituí somente o nome João. O ele significa a soma do o, que é o determinante, mais o João, que é o núcleo do sintagma nominal. Deu? Tá dando para entender até aí? Peraí. É difícil falar isso sem ver vocês. Vamos lá. E aí, como é que essas relações, então, se estabelecem? Essas relações se estabelecem, e aí eu botei uma árvore aqui só para a gente pensar numa projeção sintática, mas a gente poderia fazer isso com colchetes ou com qualquer outra abstração. Essa ideia de projetar, de elementos que projetam, de itens que são núcleos e que projetam, é uma ideia interessante porque a gente consegue raciocinar sobre os itens que estão comandando. Então, por exemplo, eu disse para vocês lá no começo que existe uma hierarquia sintática, uma hierarquia de constituintes. Dentro dessa hierarquia, existe um item que comanda. A ele, os outros termos estão ligados. Olhando para essa representação aqui, que, claro, gente, é uma representação, é uma proposta teórica, não estou dizendo para vocês que lá na nossa mente tem um mobile com X barra, mas isso é uma proposta teórica. Esse cara aqui, que é o núcleo, é o responsável por selecionar, por dizer, olha, para que eu funcione, para que categorialmente eu seja aplicado, eu, quando pertenço à categoria verbo, que isso aqui é um sintagma verbal, eu preciso de um elemento ligado à minha esquerda e um outro elemento ligado à minha direita. E esses elementos vão ter funções semânticas e vão estabelecer determinadas estruturas. Vamos olhar para o verbo comer aqui. Então, eu tenho o verbo comer. O verbo comer, ele seleciona dois elementos ligados a ele. Um que está externo a ele, e olha, o que eu estou chamando de externo, eu quero que vocês prestem atenção nesse movimento aqui que eu estou fazendo com o mouse. Tá vendo? Esse movimento aqui, o que está para baixo desse... Não vai dar para passar. Esse movimento aqui indica que o que está aqui para dentro a gente chama de mais interno. O que está para fora, a gente chama de mais externo. Então, esse item aqui está ligado ao verbo comer numa posição externa. Esse outro item aqui está ligado ao verbo comer numa posição mais interna. O que isso impacta na nossa vida? Isso impacta em várias relações de sentido que são estabelecidas, em várias propriedades estruturais que cada um desses, quando se concatena numa dada posição, vai carregar. Mas daqui para frente vai ficar um pouquinho mais claro isso. Essa hierarquia das relações de predicação é uma hierarquia que eu disse para vocês lá atrás, eu falei assim, ó, quando eu estava aqui, ó, eu falei assim, olha, isso aqui não está muito adequado, mas a gente pode pensar essa estrutura aqui didaticamente para fluir a aula. Agora vamos ver se a gente consegue explicar, se a gente consegue entender como é que essas relações entre um verbo e o seu argumento interno, o seu argumento externo, como é que essas relações são estabelecidas, tá? Pensem vocês que eu estou aqui diante do mesmo verbo, tá ok? Tanto em um quanto em dois, o verbo é o mesmo.
Enfim, tem várias coisas aí que poderiam ser ditas, mas, ok, o verbo é o mesmo. João tomou um remédio, João tomou um susto. Reparem que quando há uma ação de tomar um remédio, esse item que ocupa essa posição mais à esquerda, ele tem uma semântica de agente. Se eu digo João tomou um susto, esse item que ocupa a posição mais à esquerda e que a gente já sabe que é o sujeito, tem uma leitura mais paciente. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, Elaine, então, se as relações de combinação são binárias, os itens vão se combinando de um lado para o outro, ou os itens vão se combinando até formarem sintagmas, para formarem sintagmas, como então é essa combinação? Porque o verbo é o mesmo, o predicador é o mesmo. Eu acabei de dizer para vocês aqui que o verbo é o responsável por selecionar os elementos que estão ligados a ele. Mas quando a gente chega aqui, o verbo é o mesmo e a semântica do elemento que está ligado a ele, à sua esquerda, é diferente. Tá dando para perceber? Quando essa semântica é diferente, isso dá indício para a gente de como o nosso módulo da linguagem, a nossa sintaxe, processa as informações hierarquicamente. Ora, para que a leitura desse sintagma aqui tenha que ser necessariamente agentivo, eu preciso considerar a combinação do tomar com o seu complemento. Então, se eu tenho um remédio e tomou, ó, SV mais complemento, o binário está aqui, reuni dois. Se eu tenho tomar mais um remédio, necessariamente esse tomar precisa de um item agentivo. Alguém tem que tomar esse remédio, ou um animal tem que tomar esse remédio. Alguma coisa que é viva tem que tomar esse remédio. Então, isso é um agente. Se eu tenho a expressão, então ele precisa de um item que vai exercer a função sintática de sujeito que seja possível de ter a semântica de agente. Não poderia ser a pedra tomou o remédio, que pedra não pode tomar. Agora, João tomou um susto. Esse João tomou um susto, quando eu digo tomou um susto, a necessidade, a seleção do elemento que vai ocupar a posição de sujeito faz com que a leitura tenha que ser alguém tomou, alguém passou pelo processo de tomar um susto. Então, a leitura é uma leitura paciente. De novo, o verbo é o mesmo. O que está mudando a função semântica desse item é a combinação do verbo com o seu argumento interno, com o elemento que está exercendo a função de complemento do verbo. Nesse caso ali, o objeto direto. 2. João quebrou a janela. Em João quebrou a janela, vejam que a gente está de novo no exemplo 2, diante de duas construções que têm o mesmo verbo. Em João quebrou a janela, a combinação de quebrar mais janela precisa de que tenha alguém que tenha quebrado essa janela. Pode ser a bola, mas a bola tem lá um efeito causativo, alguém chutou a bola, alguém jogou essa bola, alguém fez alguma coisa com essa bola. Ou é um humano, ou é alguma coisa animada, mas tem que ser agente, porque precisa de uma ação sendo feita. Então, João quebrou a bola, essa junção, a junção do predicador quebrar, mais desse complemento à janela, dá origem, faz com que esse sintagma aqui, que exerce a função de sujeito, tenha uma leitura agentiva. Quando a gente vai em B, João quebrou o braço, a gente tem, de novo, quebrar mais um complemento. Esse quebrar mais o complemento, a não ser que o cara seja doido, que quebrou o próprio braço, né, foi lá e deu um jeito de quebrar o próprio braço, a leitura que a gente tem é uma leitura de paciente. Opa, aconteceu alguma coisa no meio do caminho, ele caiu, ele tropeçou, sofreu um acidente e acabou quebrando o braço. Então, ele sofreu um processo. Vejam, a combinação que é feita, que eu disse para vocês lá na frente que era binária, é uma combinação, primeiro,
sintagma verbal, verbo mais o complemento, e depois esse conjunto aqui se junta ao SN. A relação é hierárquica. O verbo seleciona o seu complemento e depois dessa junção se combinam e esses dois juntos vão selecionar um sintagma nominal. Então, o que é esse verbo que a gente está falando? Transitivamente falando, né? Quais são as propriedades desse verbo? Um verbo transitivo é um núcleo do predicado que seleciona ao menos dois argumentos, um externo e um interno, ou um externo e dois internos. E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar. Eu quero que vocês tentem fazer o seguinte, sem a gente pensar em nomenclatura, tá? Nesse momento. Mas é sempre interessante a gente pensar nos itens que estão ligados. Quando eu falo em transitividade, eu estou falando em itens que estão ligados que são selecionados pelo predicador. Se eles são selecionados, eu consigo ver, eu consigo pensar quais são os itens que ele precisa para funcionar, para que ele seja projetado. Então, eu tenho o verbo dar. O verbo dar é o seguinte, alguém dá, vou deixar ele aqui abaixo, alguma coisa a alguém. Alguém dá alguma coisa a alguém. Ok? Ele tem três elementos ligados a ele. Um elemento que está à esquerda, que é o sujeito. Um elemento que é um complemento de um verbo que não tem uma preposição. E esse elemento, então, se ele não tem uma preposição, é uma ligação direta. E um outro elemento em que a ligação é indireta. Por que ela é indireta? Porque existe uma preposição aqui ligando esse sintagma, esse conjunto, e essa preposição é o núcleo, ao seu predicador. Então, tem dois elementos. Um numa ligação direta e outro numa ligação indireta. Quais são os seus nomes? Objeto direto. E esse cara aqui? Esse cara aqui, ele tem traços mais animados ou humanos e ele é beneficiário. Então, a semântica dele é uma semântica de beneficiário. Se nós formos estudar um pouquinho de caso, se for falar um pouquinho de caso sintático, casos abstratos, a gente poderia dizer que esse ao Pedro aqui, ele é diferente desse para o hospital aqui, ó. Para o hospital também tem uma preposição. Mas reparem que ao Pedro eu consigo substituir por um lhe. Ó, o João deu-lhe um livro. Não dá para dizer o helicóptero transportou-lhe os feridos. Com o mesmo sentido de o helicóptero transportou os feridos para o hospital. O que isso significa, gente? Significa que os complementos que são preposicionados não têm o mesmo comportamento. Apesar de a gramática chamar tudo de uma única forma, a GT, a NGB, eles têm comportamentos diferentes. Se eles têm comportamentos diferentes e a gente quer abrir o espectro, a gente quer discutir mais sobre sintaxe, sobre a possibilidade de levar o aluno a refletir sobre língua, a gente precisa dar a ele a possibilidade de pensar. Opa, então tem um sintagma preposicionado, tem um conjunto de palavras que eu chamo de sintagma preposicionado, porque ele tem como núcleo uma preposição. Esse conjunto, ora eu posso substituir por lhe, ora eu não posso substituir por lhe. Ora ele é obrigatório, ou seja, ele é selecionado pelo verbo, ora ele não é obrigatório. Então nem sempre o sintagma vai exercer a mesma função. E aí, mesmo sendo o mesmo tipo de sintagma. Posso fazer a mesma coisa com sintagma nominal ou sintagma determinante. E aí tem várias coisas a se dizer sobre essa classificação. Mas, enfim, por uma questão de tempo, vou falar de sintagma nominal aqui. O João deu um livro. Tanto o João quanto um livro são sintagmas nominais. Sendo isso, sendo sintagmas que têm como núcleo um nome, o que diferencia
o que faz um ser classificado como sujeito e o outro ter a função de objeto, ser o complemento do verbo? Tem questões distribucionais, usando a palavra que Silvia falou semana passada, que determinam essas funções. Vou dar o exemplo em quadro. Agora, eu tenho verbos que têm somente 2 elementos ligados a ele. Então, ó, o Pedro adorou o presente. O verbo adorar está aqui. Pedro, presente. 2 sintagmas nominais que exercem funções sintáticas distintas. Como é que a criança identifica que esses sintagmas nominais exercem funções sintáticas distintas? Isso é o mesmo tipo de sintagma. A criança vai olhar para o critério distribucional. A exposição, não só, né? Mas também para o critério distribucional. A exposição agradou aos críticos. Opa, agora eu tenho um sintagma nominal à esquerda e eu tenho um sintagma preposicionado à direita do verbo, à direita do predicador. Esse sintagma preposicionado, assim como aconteceu com Pedro, eu posso substituir pelo lhe. A exposição agradou-lhe. Tá vendo? Mas eu não consigo fazer essa substituição pelo lhe com esse outro sintagma preposicionado aqui, ó. O avião chocou com as torres gêmeas. Não dá para fazer o avião chocou-lhe. Isso significa o quê? O fato de serem sintagmas preposicionados não faz com que eles exerçam a mesma função sintática, tá? No final da aula, eu vou colocar na plataforma, na Classroom, o texto Termos da Oração, da professora Maria Eugênia Lamoglia Duarte. Nesse texto, a professora Maria Eugênia levanta... quer dizer, eu estou levantando aqui várias questões que talvez fiquem mais claras para vocês ao lerem esse texto que eu vou colocar lá na plataforma. E aí eu quero que vocês, ao lerem, vou deixar um fórum aberto, busquem no fórum, trazer as dúvidas de vocês. Eu não vou dar respostas para vocês, vou levantar várias perguntas para que vocês tentem responder. E por que eu estou levantando perguntas? Porque a gente quer que vocês façam descobertas. As descobertas, a gente faz por teste. Lembram o que a Silvia fez na aula de terça passada? A Silvia foi mostrando para vocês, olha, o critério tinha palavras desconhecidas, inventadas, e essas palavras, mesmo tendo sido inventadas, a gente conseguia morfologicamente e distribucionalmente identificar mais ou menos a que categorias elas pertenciam. Agora, por critérios também distribucionais, também morfológicos, morfossintáticos, a gente vai tentar descobrir que funções são essas, ok? Não basta a gente dizer para o aluno que a função é aquela, ele precisa descobrir critérios para que ele chegue a essa dedução. Um critério que eu estou apresentando aqui para vocês é substituam um determinado sintagma preposicionado por lhe. Vocês vão identificar uma dada função sintática. Verifiquem a ordem dos sintagmas nominais. Muito provavelmente você vai identificar também uma função sintática, ou 2 funções sintáticas. Vamos seguir. Existem verbos que não são transitivos. E aí eu vou trazer... a literatura fala para a gente de 2 tipos. Na tradição gramatical, os 2 tipos estão elencados nos chamados verbos intransitivos, tá? Aqui eu vou separá-los e vou mostrar para vocês por que eu estou separando e por que é interessante separar. Então, um primeiro grupo é o chamado inergativo. E um outro grupo, que vai vir logo depois, são os inacusativos. O que acontece nesses verbos inergativos? Nesses verbos inergativos, eu disse para vocês assim, ó, o verbo transitivo tem pelo menos 2 elementos ligados a ele. Se eu estou tratando de um verbo que não é transitivo, e eu não estou lá na cópula, não estou ligada nisso, estou ainda pensando relações que são estabelecidas entre verbos que predicam, o que a gente tem aqui? Eu tenho um verbo que só seleciona um elemento.
E esse elemento, necessariamente, é um elemento adjetivo. O exemplo B não está adequado aqui, mas o exemplo A é bacana. 5A, o bebê espirrou. Espirrar é um ato. Então, ele precisa de um item que vai exercer, que vai ter a semântica de agente. Quem é que pode fazer isso? Ou é humano ou é alguma coisa animada? Um animal. Então, o bebê espirrou só tem um elemento ligado a esse verbo, espirrar. Ele é um verbo que não é transitivo, ele é classificado aqui dentro do que a gente está chamando de inergativo, e ele se diferencia desses outros verbos aqui que eu estou apresentando para vocês, que são chamados de inacusativos. Qual é a diferença entre um e outro, já que a gramática tradicional trata todo mundo como intransitivos? Qual é a diferença? A diferença é que esse aqui, ó, a vítima do acidente desmaiou, ninguém é agente de um desmaio. As flores já floriram, ninguém é agente do ato de florescer. Ela passa pelo processo de desmaiar. As rosas passam pelo processo de florir. Então, tem uma mudança de estado. Passa da forma A para a forma B. Isso aqui significa isso. Então, a leitura deles não é uma leitura agentiva, desses sintagmas que estão aqui. Não é uma leitura agentiva. Esses itens, então, têm um comportamento semântico e sintático distinto deste outro grupo aqui. E olha que legal, o seu aluno pode, mesmo sem você dizer para ele que existem verbos, melhor, eu acho até que você pode dizer para ele que existem verbos que dentro do que a gramática chama de intransitivos, existem dois grupos. Os intransitivos, que vão ter um elemento, um sujeito agente, e os inacusativos, que vão ter um sujeito paciente. E por que isso é importante? Porque a gente quer que o aluno faça descobertas. Ele já sabe disso. E eu vou mostrar para vocês com um exemplo que Silvia deu semana passada, do Miguel, que ele já sabia disso. Então, quais são os testes que a gente pode fazer? Um verbo intransitivo, ou seja, daquele grupo lá que eu chamei de inergativo, se ele for um verbo inergativo, não será possível fazer uma construção com particípio absoluto. Então, dá para fazer o João trabalha, mas não dá para fazer trabalhar do João. Se ele for um verbo inacusativo, dá para fazer chegar do João, ou seja, eu consigo fazer particípio absoluto, mas não, e consigo fazer também uma construção em que o verbo está flexionado. Quando a gente olha para os exemplos em 8 e 9, eu estou olhando para posição predicativa, ou seja, ele está numa construção em que o item está exercendo a função de predicativo do sujeito, ou estaria exercendo a função de predicativo do sujeito, e posição atributiva, seria um adjunto adnominal. Então, ó, o rapaz está rido, rir, não dá para usar o verbo rir no particípio passado numa posição predicativa. Também não dá para usar o verbo rir numa posição atributiva. O rapaz rido está em casa. Mas dá para fazer dá para usar verbos inacusativos em posições predicativas e em posições atributivas sob a forma de particípio. Então, dá para fazer o rapaz está desmaiado, o rapaz desmaiado está em casa. Dá para fazer nominalizações em or, com as formas que são, com as formas derivadas de verbos intransitivos ou inergativos. Então, dá para fazer corredor e trabalhador, mas não dá para fazer nascedor e desmaiador. Nominalizações em or são possíveis a partir de verbos agentivos. O verbo inacusativo, o verbo inergativo e o verbo intransitivo têm justamente um sujeito que é agentivo. Então, a relação que é estabelecida lá no verbo, lá na sua origem, quando há um processo
de formação de palavras, essa relação vem para a nova forma, é carregada no processo de formação de palavras. As relações estabelecidas não se perdem. Então, se lá ele precisava de um agente, correr precisa de um agente, de um sujeito agentivo, quando se forma se dá para fazer uma nominalização em O, eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver um verbo que precisa de um agente, corredor, trabalhador. Nascedor, nascer não tem um sujeito agentivo, então não dá para fazer nascedor. Não dá para fazer desmaiador, porque desmaiar não tem um sujeito agentivo, tem um sujeito paciente. E isso é legal porque ajuda, de novo, isso é legal porque ajuda o aluno a refletir, a testar as hipóteses sobre a língua dele. Mas existem verbos de 0 lugares, então tem verbos que não têm um sujeito à sua direita, e que quando aparece esse sujeito em determinadas línguas, esse é um sujeito sem referência, é o it do inglês, ok? É o sujeito expletivo do inglês. Então, choveu torrencialmente, neva uma semana. E existem ainda os verbos copulativos ou de ligação. Eu já não sei mais se foi nessa turma ou se foi em outra que Isabela chegou a mencionar o que é um verbo copulativo. Um verbo copulativo é um verbo que está ali para atribuir as noções de tempo, de modo, de aspecto. Ele carrega essas informações. Por quê? Porque ele, ao contrário dos verbos transitivos, dos verbos inergativos, dos verbos inacusativos, não é um verbo que predica. Quem predica dentro de uma estrutura com o verbo copulativo é o seu predicativo do sujeito. É esse item aqui, que pode ser um sujeito, pode ser um adjetivo, pode pertencer à categoria dos adjetivos ou à categoria dos nomes, dos substantivos. Então, esse item, ele tem duas funções. Ele liga o sujeito ao predicativo, ele marca as noções de tempo, de modo, e são elas que vão garantir determinadas estruturas sintáticas, determinadas checagens de traços sintáticos. E aí eu faço a pergunta para vocês. Acho que hoje eu vou conseguir terminar na hora certinha. E agora, Elaine, toda essa classificação que você mostrou serve para quê? Serve para a gente descrever a língua, gente. O que a gente quer é que antes de apresentar a metalinguagem, esse aluno pense sobre a língua dele. Vejam só, o que está acontecendo aqui nesse anúncio? O carro furou o pneu e a locadora não apresenta a solução. E aí eu digo para vocês, eis o tópico sujeito. Eu tenho um elemento, aqui, ó, olhem para essa construção aqui, o carro furou o pneu, tá? Só esse pedacinho aqui que eu tô falando. Eu tenho um elemento que ocupa a posição de sujeito do verbo furar, e esse elemento está semanticamente ligado ainda ao item que está posposto a esse verbo. Então, furou alguma coisa. O que ele furou? O pneu do carro. Por alguma razão, a língua está perdendo essa preposição. E esse item que nasceu aqui concatenado a pneu, tanto é que você consegue recuperar a informação de que o pneu é do carro e não é o pneu da bicicleta, certo? Ou do caminhão, ou do ônibus, é o pneu do carro que está sendo falado. A gente consegue perceber que essa relação está aqui sendo estabelecida, essa relação semântica está sendo estabelecida e sintática. Mas, ainda assim, esse item que estava aqui, pneu do carro, foi para a posição do sujeito. E, ao ir para a posição do sujeito, ele perdeu a preposição. Ficou, o carro furou o pneu. Esse item, então, é um elemento que está topicalizado. E esse item, além de estar topicalizado, exerce a função de sujeito. Ele é um tópico e ele é sujeito. Isso é uma construção que é prototípica do português brasileiro. Não existe, por exemplo, no português europeu. Português europeu, se você chegar lá em Portugal e falar uma frase como essa, eles vão olhar para você e vão falar assim, isso é impossível. Porque a única interpretação que eles têm para essa sentença é que o carro seja um transforme. Isso significa o quê? Que ele foi lá com a própria mão e
furou o próprio pneu. Isso é possível no nosso mundo? Não, não é possível. Então, essa sentença para eles não existe, não é gerada, é agramatical. Lembram do conceito de agramatical que eu falei na primeira aula? É uma sentença agramatical para o português europeu. E aí, reparem, é agramatical no português europeu, mas a gente produz aqui no português brasileiro. Opa, tem diferença sintática entre as duas línguas. Entre isso que chamam de variedade linguística, que aqui a gente está chamando de duas gramáticas distintas, isso significa que para nós gerativistas, português brasileiro e português europeu são duas línguas distintas. E eu posso mostrar isso para o meu aluno. Posso dizer para ele, olha, tá vendo? Isso aqui existe aqui, mas não existe lá. E tem teste, tem várias coisas mostrando resultados de trabalho sobre esse tipo de construção. O que mais que a gente pode fazer? De novo, serve para a gente descrever a língua. Serve para a gente trabalhar o raciocínio crítico. Então, ó, todo sujeito pratica ação? Será que todo sujeito pratica ação? Ó, o que você me diz sobre os sujeitos de verbos inacusativos? Mostrei para vocês lá atrás os verbos inacusativos e disse para vocês, olha, esses sujeitos aqui, eles não têm a mesma semântica do sujeito de um verbo inergativo ou intransitivo. Por que eles não têm a mesma semântica? Porque aqui no verbo inacusativo, o sentido, a semântica dele é paciente, o João morreu. No verbo intransitivo, a semântica é de agente. O menino correu, o João correu. Então, o João pratica a ação de correr, mas o João não pratica a ação de morrer. Certo? E aí, lembram do exemplo do Miguel na aula passada? A Silvia trouxe o exemplo do Miguel e a estrutura era uma estrutura em que Donzello estava atribuindo uma característica, estava funcionando atributivamente, né, vamos dizer assim. Só que a leitura que o Miguel fez foi uma leitura de sujeito. Por que o Miguel, nos seus 11 anos, 10, 11 anos, acho que é isso que ele está agora, fez essa leitura? Ora, Miguel estava diante de um verbo inacusativo. Então, esse verbo só tem um elemento ligado a ele. E esse elemento ligado a ele, esse elemento ligado ao verbo morrer, na língua dele, é um dos casos mais resistentes ao movimento do sujeito para a posição mais à esquerda. Então, na língua dele, na nossa língua, no nosso português brasileiro, o sujeito, em 90%, 97%, em muitos casos, está à esquerda do verbo, lá numa posição marcada. Um caso resistente é justamente esse do verbo inacusativo, por questões estruturais lá da posição onde esse sujeito se concatena primeiro, onde esse sintagma se concatena primeiro. Bom, se isso é resistente na língua, o que Miguel maravilhosamente fez? Botou um artigo na frente desse item que poderia ser um sujeito, já que eu tenho conjuntos, Donzello pode ser um conjunto, pode ser um sintagma, pode ser o núcleo de um sintagma nominal, sintagmas nominais podem exercer a função de sujeito. Ah, tá, vou botar um artigo na frente de um substantivo. Posso? Posso. A minha língua deixa? Deixa. Ah, então, na minha língua, o sujeito ocupa a posição à esquerda do verbo. Então, eu vou dizer para minha tia, o Donzello morreu. Porque para mim isso é sujeito, já que eu não conheço o significado de donzello. Donzello é um substantivo, estou interpretando como substantivo. Botei o artigo na frente para provar que eu estou interpretando como substantivo. E estou fazendo a leitura de que ele é sujeito. Sujeitos na minha língua ficam à esquerda do verbo. Então, a frase é o Donzello morreu. Perfeito. Gramática do português brasileiro perfeitamente sendo descrita pelo Miguel, uma criança de 10, 11 anos. Acho que o Miguel agora está indo para 12. Então, quando a gente consegue descrever a língua, a gente não usa a função sintática simplesmente para classificar a função sintática. A gente usa a função sintática para entender o que está acontecendo na língua. Para eu entender isso aqui, eu preciso entender o que é um sujeito, eu preciso entender
o que esse sujeito, como é que esse sujeito se comporta na minha língua, e eu preciso, enquanto professora, estar aberta a fazer os alunos testarem. A gente quer que os alunos testem, façam por si só as descobertas e depois a gente aplica a metalinguagem. De novo, para a gente descrever a língua. Então, vamos olhar lá para as passivas. Vou trazer 2 exemplos para vocês das passivas e acho que depois eu termino isso. Tem, na tradição gramatical, uma discussão muito forte, ou uma imposição, acho que imposição é melhor, de que há 2 tipos de passivas no português. A passiva dita sintética e a passiva dita analítica. A passiva dita sintética é aquela passiva que eles fazem várias caracterizações, né? Vão elencando várias características da estrutura. Uma das características que eles elencam é a seguinte: o verbo é transitivo direto, esse verbo tem uma partícula C, e o item que está à sua direita concorda com ele, certo? Então, essa é mais ou menos a característica da passiva sintética. Então, uma construção como vendem-se casas seria, para a gramática tradicional, classificada como uma passiva sintética. Tem o verbo vender, que é transitivo direto, casas, que é o sujeito, dentro da classificação da gramática tradicional, e o ser, que é a partícula passivadora. A pergunta que eu faço para vocês bom, essa leitura é igual ou é diferente de casas são vendidas pelo João? Estou pedindo a interpretação, tá? Não é a leitura da gramática tradicional. Então, vendem-se casas, tem o mesmo significado de casas são vendidas pelo João? Bom, o primeiro teste que eu posso fazer é dizer para vocês assim, olha, na passiva analítica, que é essa outra construção aqui, que tem o verbo ser, mais o verbo transitivo direto, mais um sujeito que é paciente, mais um agente da passiva preposicionado, quando eu uso o agente da passiva na construção passiva analítica, essa sentença é agramatical. Vendem-se casas pelo João não é derivada na nossa língua. Então, peraí. Existe uma passiva, olha só o raciocínio da gramática tradicional. Existe uma passiva que tem agente da passiva e uma outra passiva que não existe, em que não existe agente da passiva. Temos um problema aí. Vamos lá. E aí? Aí a gente tem um outro exemplo. Então, casas... Então, Elaine, você está dizendo assim para a gente, você está querendo dizer que isso aqui que chamam de passiva sintética não é passiva? Tô. Então, vamos lá. Então, casas não é o sujeito da primeira oração? Não. Então, casas exerce que função sintática? Casas exerce a função de objeto direto. Então, qual é o sujeito desta oração? Para nós, brasileiros, o sujeito dessa oração é indeterminado. E essa aqui é uma construção tão indeterminada quanto precisa-se de meninos para ajudar a lavar a louça. Em que a gramática tradicional diz que, por ser um verbo transitivo indireto, o ser é índice de indeterminação do sujeito. Vejam que a nossa interpretação permite questionar as funções sintáticas que são ditas tradicionais, ou melhor, as classificações que são aplicadas nessa sentença. Então, se passiva sintética não é uma construção da gramática do português, que sentido faz aquela oposição que tem na gramática tradicional quando se diz assim, vende-se casas, é um erro de concordância, e vendem-se casas é uma construção correta segundo a gramática tradicional? Saber função sintática faz a gente questionar esses valores, saber interpretar as funções faz a gente questionar essas informações que são preconcebidas. O último slide.
Todo verbo transitivo direto pode dar origem a uma passiva analítica? Então, ó, como é que é a estrutura de uma passiva analítica? Sujeito paciente, verbo ser, mais participo passado de um verbo transitivo direto, mais agente da passiva. Então, a bola foi jogada pelo menino na janela, dá conta dessa estrutura. A bola passou pelo processo de ser jogada, verbo ser, jogar é um verbo transitivo direto, pelo menino, é o agente, que é a criança que foi lá e cometeu a arte, e na janela é o local onde a bola bateu. Então, isso aqui dá conta. Só que se eu pego uma sentença como essa daqui, o João pesava 85 quilos, o móvel mede 2,5 metros, eu não consigo fazer, de modo algum, passivas com esses verbos transitivos. Então, não dá para fazer 85 quilos foram pesados pelo João, e com o João sendo agente, e nem 2,50 metros foram medidos pelo móvel, com o móvel sendo agente da passiva. Então, nem sempre o sujeito basta ter um verbo ser e um participo passado de um verbo transitivo direto para que se dê origem a uma estrutura passiva. O que eu preciso ter? Eu preciso ter sujeitos na frase original que sejam sujeitos que sejam agentivos, para que depois a estrutura possa gerar uma passiva. E aí vem a última pergunta. E agora? A cabeça está fervilhando de perguntas? Essa era a ideia. Vá no fórum desta aula e deixe sua pergunta registrada. Tô maluquinha. Hã? Tô ficando doidinha. Fale. E aí, gente? Como ter acesso ao fórum? Eu vou abrir o fórum lá na Classroom de vocês, tá? Todo mundo que está lá na Classroom vai ter acesso a esse fórum. Elaine, posso te perguntar uma coisa? Você lá você abriu a Classroom com o e-mail da UF, não foi? Não, deu aquele problema porque ela está no meu e-mail pessoal. Ah, entendi, porque tem gente aqui que parece que não recebeu esse convite e eles estão colocando aqui no chat alguns e-mails alternativos. Eu sugeriria que eles mandassem para o teu e-mail, isso. Manda para cá. Manda para o meu, manda para o meu e-mail. Peraí, que minha cabeça está asmelo@id.uf.br. Calma. Pronto. E aí tem algumas perguntas aqui já de pessoas sobre a sua aula, tá? Manuel, por exemplo, perguntou se os inacusativos só ocorrem, então, com o sujeito passivo, ele está chamando de sujeito passivo. A Rayane Armando também está perguntando sobre sentenças como São Paulo choveu, Rio de Janeiro faz sol, e Marcos Vinícius também fala sobre outros casos de esse lugar bate sol, enfim, eu acho que... Sujeito. Então, vamos lá. Primeira pergunta, deixa eu pegar um lápis aqui, que aí eu consigo ir anotando. Então, a primeira pergunta é sobre inacusativo, né? Sim, os inacusativos... Aí depois ele consertou, ele falou de paciente, né? Isso. Os inacusativos, eles se caracterizam por ter um único elemento, acho que agora dá para falar, né? Por ter um único elemento ligado a ele, e esse elemento é um elemento paciente. E por que ele é um elemento paciente? Porque ele nasce na mesma posição onde onde nasce o objeto direto no português, ou nas línguas naturais. Que posição é essa? É uma posição em que o papel temático que está ali, a semântica do item que se concatena ali, sempre vai ser de paciente, independente dos movimentos que ele faça depois. Com esses movimentos independente dos movimentos que ele fizer depois, ele vai sempre carregar a semântica do primeiro local onde ele se concatenou. Se a gente pega um sujeito que é paciente, isso significa que ele se concatenou inicialmente na mesma posição onde se concatena, em geral, os objetos diretos da nossa língua. Então, sim, o inacusativo sempre está sujeito paciente. Essa é a primeira. Eu sei que isso não é muito simples, gente, e a gente precisaria de mais tempo para explicar isso.
bastante tempo, porque isso leva, é bem complexo. Mas depois a gente pode ver alguns textos para vocês, quem quiser se aprofundar um pouquinho, a gente pode deixar o material lá na plataforma, tá? Tá certo. Segunda pergunta tem a ver com o tópico sujeito. Quais foram as frases, Isabela, que eu esqueci? Então, São Paulo chove. Rio de Janeiro bate sol. Rio de Janeiro bate sol. Não, faz sol, desculpas. São Paulo chove, Rio de Janeiro faz sol. É só São Paulo chove? São Paulo chove, isso. Tá. E aí depois uma outra pessoa chamada Marcos Vinícius perguntou sobre esse lugar bate sol. Esse lugar bate sol, acho que foi esse. E em caso, né? E a decisão ainda cabe recurso. Ainda cabe recurso da decisão. Não, essa decisão ainda cabe recurso. Tá, essa decisão ainda cabe recurso, tá, beleza. Reparem o seguinte, deixa eu ver se eu consigo projetar um Jamboard aqui para vocês, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Se eu conseguir, vai facilitar a vida aí pra gente explicar isso. Calma aí. Acho que eu vou conseguir. Deixa eu parar essa apresentação aí e abrir uma outra apresentação. Apareceu para vocês? Apareceu? Sim, então você está compartilhando um quadro branco. Tela, né? Isso, um quadro branco. Sim, vou botar as sentenças aqui para vocês, tá? Essa... Rio de Janeiro bate sol. Então, vou botar assim, ó. Rio de Janeiro bate sol. Essa decisão ainda cabe. Essa decisão ainda cabe. Me ajuda aí, Isabela. Ainda cabe recurso. Essa decisão ainda cabe recurso. São Paulo chove, que é um pouquinho diferente. Isso, então, vamos lá. Rio de Janeiro faz sol. Rio de Janeiro faz sol. Tá. Vou botar o Rio de Janeiro aqui. Rio de Janeiro faz sol. O que a gente tem aqui, gente? Lembram que eu falei com vocês durante a aula sobre tópico sujeito? O que é o tópico? Agora dá para explicar melhor. O que é um tópico sujeito? É uma construção em que um item diante de uma construção inacusativa, então, diante de um verbo inacusativo, a gente já está espraiando essa definição, mas originalmente, né, diante de um verbo inacusativo, esse item se movimenta para essa posição mais à esquerda do verbo. Eu disse para vocês ainda há pouco que um verbo inacusativo é um verbo que só tem um elemento ligado a ele, e esse elemento é paciente. Isso significa que, originalmente, ele nasceu abaixo, ele nasceu naquela posição mais interna. Lembram que eu fiz um movimento para vocês com o mouse e falei assim, olha, do lado do V, para dentro, eu tenho um argumento interno, para fora, eu tenho um argumento externo. Esse sintagma que exerce a função de sujeito num verbo inacusativo, nasce nessa posição mais interna, tá? E aí, o que está acontecendo aqui é que eu posso fazer uma releitura dessa primeira frase ali, como assim, ó, bate sol no Rio de Janeiro, certo? O que aconteceu aqui, então? Bom, na nossa língua, no nosso português, existem outras versões, mas no nosso português, em geral, a gente diz que o item que ocupa a posição de sujeito é um elemento que é um elemento do tipo sintagma nominal. Não vou chamar de DP, não. Tipo sintagma nominal. Para ser um sintagma nominal, esse cara aqui não poderia originalmente se mover para a posição de sujeito. Por quê? Porque ele é um sintagma preposicionado. Então, teria bate sol no Rio de Janeiro.
Estruturalmente, a gente pode dizer que essas duas frases aqui são diferentes. Porque lá do léxico vieram vieram itens lexicais diferentes. Aqui veio uma preposição em e o o. Aqui não veio nem a preposição em nem o o, na primeira. O que aconteceu então? Então, eu tinha... É como se eu tivesse aqui, bate, sol, Rio de Janeiro. Bate, sol, Rio de Janeiro. Então, esse Rio de Janeiro, que é também um sintagma nominal, não está com preposição, ele poderia se mover para essa outra posição aqui. Ah, pode se mover? Então, beleza, moveu. Formou esta outra construção. Que nome que a gente dá tecnicamente para essa construção, que também é um daqueles casos que só acontecem no português brasileiro? Tópico sujeito. Mas olha só, posso fazer uma... Pode. Existe essa construção Rio de Janeiro bate sol? Então, Rio de Janeiro... na minha gramática, isso não existe, tá? Isso para mim é agramatical. Rio de Janeiro bate sol, para mim, é absolutamente agramatical. E aí eu fui procurar aqui no Google essa possibilidade, Rio de Janeiro faz sol, né? Porque é o nosso dicionário de frequência, a gente não tem isso, né? Então, tanto em estruturas de sentenças quanto de palavras, eu achei assim... botei entre aspas para ficar bem fechada a busca e achei 297 possibilidades, só que em nenhuma delas existe Rio de Janeiro bate sol, é no Rio de Janeiro bate sol, entendeu? Então eu queria saber se essa daí é uma construção que pode ser realmente que o verbo bater não esteja favorecendo a leitura, mas ela é a mesma estrutura de essa decisão ainda cabe em recurso, que é uma construção que a gente ouve. Essa decisão ainda cabe recurso, ainda cabe recurso dessa decisão ou nessa decisão. Geralmente é dessa decisão. Então, eu tenho a relação que é estabelecida aqui, é uma relação aqui de posse, né? Uma relação de meronímica. Né? Não é posse-posse, mas é uma relação meronímica. E aqui é a tal da relação locativa. Então, a gente tem dois tipos de tópico sujeito. Eu posso falar em tópico sujeito, que envolve o alçamento de um item possessivo, e tendo esse possessivo de uma forma genérica, as construções meronímicas estão aí, ou o alçamento de um item que é locativo. Então, isso aqui seria semelhante à Bahia... tem igrejas. Tem igrejas na Bahia. Ah, sim. A Bahia tem igrejas. A Bahia tem igrejas, tudo bem. Agora, essas duas aí, Rio de Janeiro bate sol e Rio de Janeiro faz sol, para mim não dá, não. Para você não dá. Provavelmente porque aqui está faltando um determinante. Talvez se fosse o Rio de Janeiro bate sol, fica pior ainda. Fala. Quem está falando? Mas avisaram aqui no chat, a Bárbara, avisaram aqui no chat que o certo seria esse lugar bate sol. Esse lugar bate sol com porque vocês confundiram o Rio de Janeiro faz sol com bate sol, Rio de Janeiro bate sol, entendeu? Seria esse lugar bate sol que tinha perguntado. Não, mas tá. Uma pausa mais longa não poderia substituir esse determinante, não? Como pausa, seria? Mas olha só, aí se você disser assim, ó, esse Rio de Janeiro bate sol, isso é uma construção diferente de esse Rio de Janeiro bate sol, empiricamente falando. Por quê? Em esse Rio de Janeiro bate sol, a gente sabe que nas construções de topicalização, quando o item está mais acima da posição de sujeito, a prosódia é diferente, é marcada. E tem uma diferença entre a prosódia da construção de tópico sujeito e a construção de outras construções de topicalização em que o item está mais acima da posição de sujeito. Ok? Então, aí, como você está dando o exemplo na escrita, é difícil da gente pegar, mas quando se faz, se joga essas sentenças no praat, você consegue pegar a diferença entre esse Rio de Janeiro bate sol
ou nesse Rio de Janeiro bate sol, e aí se for nesse Rio de Janeiro, a gente não tem dúvida nenhuma do que esse nesse está na posição de tópico, certo? Mas esse Rio de Janeiro, há ainda uma questão forte em relação a que posição esse sintagma está ocupando. Se é a posição de tópico, ou seja, mais à esquerda da posição de sujeito, ou se é a posição de sujeito. Você vê, com frequência faz sol no Rio de Janeiro? Então, mas faz sol no Rio de Janeiro... Isso, faz sol no Rio de Janeiro não é uma construção que nos apresentaria um tópico sujeito. Porque a questão que está sendo levantada aqui tem a ver com construções em que Rio de Janeiro está perdendo a preposição e está sendo alçado para a posição de sujeito. O Rio de Janeiro faz sol. Eu também acho que essa é menos frequente, é bem menos frequente. Mas por quê? Porque o tópico sujeito ainda é uma construção que está não vou nem dizer se instanciando, mas está aumentando a sua frequência de uso. Então, muito provavelmente, daqui a pouco, a gente espera que daqui a pouco a frequência, o número de verbos inacusativos com o qual essa construção é possível de ocorrer aumente, né? Fale-me. Não, acho que eu não sei se você viu aqui que o Marcos, ele falou que não era bate sol, como é que é? É porque a pergunta foi Rio de Janeiro faz sol. O bate foi na possibilidade esse lugar bate sol. Eu também acho que esse aí vai cair na mesma questão que a Isabela levantou, que é pouco produtivo. Eu não sei. Eu diria que acho que aí tem uma questão fonológica, tá? Eu acho que esse lugar bate sol tem uma questão fonológica. Não sei se isso é uma questão de estrutura argumental ou não. Esse lugar bate sol também, para mim, vai ser a gramatical, tá? Esse lugar bate sol está faltando uma questão de preposição aí, que pode ser uma questão de preposição, de regência, ou alguma coisa do tipo, que eu não estou conseguindo entender, ou é uma questão fonológica, nesse lugar bate sol, como algumas coisas acontecem em quem fala, quem é de Minas, por exemplo, corta muitas preposições, né? E aí fala-se até em duplo objeto em Minas, isso, por causa não sei, a gente, isso é meu objeto de pesquisa, na verdade, né? Eu tô levantando questões sobre isso. Nesse lugar só. Para quem anda de ônibus, é uma frase muito falada. Eu ando pra caramba de ônibus, mas eu acho que eu não digo esse lugar bate sol. É produtivo, sim. Oralmente, é uma construção produtiva. A gente ainda tem dificuldade de ver determinadas construções de tópico sujeito na escrita. Uma das coisas que eu fiz na minha tese foi fazer buscas no Google para tentar achar essas construções de tópico sujeito. E é difícil pra caramba. A observação numérica disso no Google é muito difícil. Mas quando a gente está com o ouvido atento na sociedade, a gente consegue perceber determinadas produções. Então, eu tenho um dado na minha tese, que é a estante caiu a prateleira. Isso, para mim, era extremamente estranho. Eu achei 4 resultados de esse lugar bate sol. Um é uma música chamada Sapatinho de Judia. Então, assim, tá vendo? Já está entrando, você já consegue ver a construção chegando na internet, mas ainda a produtividade é baixa. Bom, pelo menos eu imagino que ela vai aumentar de frequência com o passar do tempo. Com o verbo ter, eu já tenho um levantamento aí do verbo ter no século XX, que está para sair em breve o artigo, já com uma frequência alta de tópico sujeito, construções como a Bahia tem igrejas. Alta, que tem igrejas na Bahia. Verbo ter, fazer, são verbos leves, né? Eles são abertos para múltiplas estruturas, né?
Então, esse verbo ter, fazer, dar... Ele dá caminhos para diversas interpretações, diversas estruturas, e aí é possível fazer, surgirem novas estruturas sintáticas. O tópico sujeito está aí nesse caminho. É uma estrutura bem bacana, gente. Quem quiser estudar tópico sujeito, pode falar comigo. Adoro. Eu só se for estrutura argumental, tópico sujeito, não. Mas, gente... Tem que ver se... eu acho que eu não vi mais perguntas, tá? Mas pode ser que tenha alguma lá para cima, porque eu estava anotando presença, e aí eu não sei se ficou mais alguma pergunta lá para trás. Se alguém quiser falar, perguntar. Isabela? É Rayane aqui. Isabela. Não, é porque você disse que pesquisou uma estrutura no Google, mas foi em algum dicionário, e eu não anotei aqui. Você pode repetir, por favor? Eu não me lembro qual foi que você... Não, ela está falando porque esse eu fiz Rio a de Janeiro pergunta... Bate-Sol. Na verdade, eu acho que não foi dicionário. Não, Bate-Sol. Assim, foi... Deixa eu ver se a Isabela concorda. Na verdade, a Isabela foi no Google, botou a frase entre aspas, e identificou aqui, e aí o Google lê essa informação como ache para mim esta frase, as evidências que você tem desta frase específica. Então, fica como se fosse um dicionário de construções para a gente. Porque eu falei, na verdade, que a gente não tem, no português, um dicionário de frequência. Porque tem língua que tem dicionário de frequência, em inglês tem dicionário de frequência. A gente não tem. O que a gente faz para ver a frequência de uma construção, de uma palavra, muitas vezes é consultar o Google com essa estrutura, seja de palavra ou de sentença, entre aspas. E aí a gente consegue achar a frequência daquilo que se encontra na internet, né? Mas aí o Marcos Vinícius falou que é uma frase muito usada, esse lugar bate-sol, né? E eu encontrei já 4 possibilidades no Google, né? Então, pode ser que seja isso que a Elaine falou, que é uma construção que está entrando no português, mas ainda com uma baixa frequência. Tanto que a gente vê na mídia, né, falando sobre a previsão do tempo, e aí, por exemplo, a gente não vê as construções de Rio de Janeiro faz sol, São Paulo chove, né? A gente vê a preposição ali, então realmente está chegando aos poucos, né? Aos poucos. É uma construção assim, a primeira evidência que eu tenho de tópico sujeito, na tese eu trabalhei somente com tópico sujeito que envolve possuidor, não trabalhei com os locativos. Estou trabalhando com os locativos agora. A primeira evidência que eu tenho de tópico sujeito com o possuidor é do meados do século XIX, mas é um dado. E um dado, assim, perdido, que as pessoas podem até questionar porque parece uma estrutura cristalizada. Então, Qual assim, é? Eu coloquei lá, essas meninas racharam o bico. É uma estrutura cristalizada. Rachou o bico. Rachou o bico? Não lembro a frase exata, mas é algo como rachou o bico era uma personagem, e a personagem estava rindo, e aí rachou o bico da personagem de tanto rir. Então, é uma estrutura cristalizada, e aí houve um movimento de quem estava rachando o bico, né, do item que foi para a posição de sujeito, e ficou, essa menina ou a fulana rachou o bico de tanto rir. E aí... É uma espécie de expressão, a gíria? Isso, é uma espécie de expressão hoje. Então, esse é um dado, é o único dado que eu tenho do século XIX, mas é um dado que você fica ali pensando, ele foi para a tese, ele está na tese, mas com todas as informações que a gente poderia botar sobre a construção. Tá? Então, assim, é nova, é uma construção nova, a gente está vendo entrar na língua. Mais gente? Não. Então, eu vou fazer... Hoje, finalmente, a gente vai terminar às 3h30 da tarde. Conseguiu. E eu vou colocar na plataforma a gravação dessa aula. Posso terminar, então, a gravação? Pode. Terminei.